Olá, meu amigo aepeano, minha amiga aepeana, professor Adeildo Oliveira, o seu professor de Direito Administrativo do curso Agora Eu Passo. Olha só, hoje a gente vai começar um projeto bem interessante, que é o projeto na letra da lei no Direito Administrativo. Olha só, a gente sabe que a lei é muito importante nas provas de concurso. Exatamente por causa disso, o curso Agora Eu Passo bolou um projeto bem especial focado para você, para te dar todo o suporte necessário para a sua aprovação no concurso público tão sonhado, tão desejado. Eu escolhi para esse nosso primeiro encontro a Lei 8.112. Então, o nosso encontro de hoje será na letra da Lei 8.112/90, que estabeleceu o regime jurídico único dos servidores públicos civis federais. Uma lei muito importante para você que se prepara para tribunais, TRF, por exemplo. Também muito importante para você que está se preparando para o INSS, que está por vir. Enfim, concursos das carreiras federais. A 8.112 é super importante. E quando cai, ou é uma jurisprudência aqui e ali, ou uma doutrina aqui e ali, quando cai mesmo, a maioria é o quê? Na letra da lei mesmo. Então a gente vai focar naqueles artigos que são os mais importantes para a sua aprovação. Obviamente, nesse primeiro encontro, não tenho condições de abordar toda a 8.112, mas a gente vai direcionar para os primeiros artigos, aqueles que você realmente tem que saber no primeiro momento. Depois a gente continua com o projeto e dá andamento à coisa com outros artigos e outros temas também muito importantes da 8.112. Então, sem mais delongas, para você compreender bem esse projeto, né, dessa parte introdutória, podemos agora começar o nosso na letra da Lei 8.112. E vamos lá, gente. Olha só, comigo aqui no slide, câmera. A você, amigo, que queira, eventualmente, ter algum contato com o professor, aqui está o meu contato pessoal, o Instagram, que é a rede do momento, não é? Adeildo.oliveira. Você pode mandar suas dúvidas lá pelo direct. Enfim, lá eu comunico eventos, lá eu dou dicas também de estudo e você poderá aproveitar, não é, todas as dicas e pegar todas as informações relativas às minhas disciplinas, tá certo? Então vamos lá, gente, olha só. Vamos começar aqui a compreender bem a 8.112. Preste bem atenção. A 8.112, ela regulamenta o artigo 39 da Constituição Federal. Preste bem atenção o que diz aqui o artigo 39. Olha só. A União, os estados, o DF e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, o quê? Olha só o que estamos estudando, o regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, ok? Então presta bem atenção aqui. Aí vem a Lei 8.112, que é a lei que, repito, cuida do regime jurídico único de quem? De qual dos entes? Da União, ou seja, federal, ok? Por isso aqui eu deixo para vocês a primeira dica importante em relação a 8.112, que cai muito em prova. Olha só, ela estabelece o quê? Olha só o artigo 1º. Esta lei institui o regime jurídico único dos servidores públicos, o que, gente? Civis. Civis de quem? Da União Federal. Autarquias e fundações públicas federais. Presta bem atenção aqui. Olha só, cada um desses entes, comigo aqui mais uma vez, câmera, cada um desses entes, União, Estados, DF, municípios, que são os entes federados, ok? Os entes
políticos, eles podem instituir o seu próprio regime jurídico para os servidores públicos, porque isso aqui é matéria administrativa, é competência comum dos entes, eles podem tratar disso daí, tá certo? Então, observe bem, a União veio e dando efetividade ao comando constitucional do artigo 39, fez a 8.112 para tratar dos seus servidores públicos. Mas aí o que é importante você perceber bem aqui, servidores públicos civis da União. Isso aí tem implicitamente duas informações importantes. Vem comigo aqui no slide, olha só. A aplicação da 8.112, a quem ela se dirige, isso cai muito em prova, hein? Com base no nosso artigo 1º, nós vimos que se aplica à União. O que é que isso quer dizer? Que a lei é uma lei federal. É uma lei federal. E isso quer dizer que ela tem aplicação restrita à União. Se fosse uma lei nacional, poderia ser aplicada a todos os entes. Não é o caso. É uma lei federal. Se é uma lei federal, se aplica a quem? À União. Ok? Beleza. Mas aí preste bem atenção nisso daqui, ó. As pessoas jurídicas de direito público. Isso vai te ajudar muito a entender a aplicação da 8.112. Quais são as pessoas jurídicas de direito público federal? Nós temos a União, que corresponde à administração direta, ou seja, o próprio ente presta o serviço público. Nós temos a aplicação da lei também às autarquias e também às fundações, que a lei chama, não é, de pública, mas você pode entender perfeitamente como sendo fundação governamental. Para ficar mais claro, né? Governamental. Porque as fundações governamentais podem ser tanto de direito público como de direito privado. O que eu acabei de falar para você, que a 8.112 se aplica às pessoas jurídicas de direito público da União. Ou seja, a própria União, a administração direta federal, a autarquia, que também é pessoa jurídica de direito público, autarquias como o INSS, as universidades federais, aqui no Ceará, por exemplo, a UFC, Universidade Federal do Ceará. E nós temos também as fundações governamentais de direito público. Se for de direito privado, já não é o caso. Então, vem para cá, olha só, de novo. A quem se aplica a 8.112? As pessoas jurídicas de direito público. A contrário senso, observe que ela não vai se aplicar a quem? As pessoas jurídicas de direito privado. Ou seja, ela não se aplica, por exemplo, aos empregados públicos, aqueles que estão submetidos ao regime do direito público. E ela também não se aplica, olha só, aí comigo, às estatais, aos empregados das estatais. Professor, quais são as estatais? Gente, olha só, lembra assim, ó, fica fácil. Quais são as estatais? SEMEPs. Como assim, professor? Sociedades de economia mista, sim, sociedade de economia mista. Empresas públicas. Essas são quem, gente? As estatais. Olha só, as estatais. Perfeito? Então, você tem que estar atento nisso, porque cai muito em prova. As estatais, sociedade de economia mista, empresas públicas. A 8.112 se aplica a eles? Não. Também não vai se aplicar aos militares. Mas por quê, professor? Porque os militares possuem um regramento próprio, legislação própria, devido à condição de militar. E aí você já tem uma questão muito importante que cai em vários concursos, tá certo? A aplicação da lei
8.112, não esquece. Aplique-se a pessoa jurídica de direito público, perfeito? Aí vai nossa primeira questão na aula de hoje. Vamos lá agora começar a compreender as disposições da lei sobre cargo público. Destaco para você que, olha só, existe um conceito legal de cargo público. Cargo público, para a doutrina, é o lugar que você ocupa na estrutura da administração pública. Um analista judiciário, um técnico judiciário, enfim, cargo público é o lugar. Mas na Lei 8.112, nós temos um conceito técnico, legal, do que é cargo público previsto no artigo 3º da lei. Vem comigo, ó. No artigo 3º, a Lei 8.112 diz que cargo público é o quê? O conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas, ou seja, né, indicadas a um servidor público. Ok? A um servidor, no caso, servidor público. Isso é o cargo público. No parágrafo único, a lei vem e diz: os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Olha só, cargo público é criado por lei. Isso aqui é uma informação importante, gente, tá? E pelo princípio da simetria, se eu crio um cargo público por lei, como eu devo extingui-lo também? Por lei, em regra, tá certo? Então isso é bem importante para se ter em mente. Exceção, isso aqui é no caso do decreto autônomo, que pode extinguir cargo público quando vago, por meio de decreto, conforme o artigo 84, inciso 6 da Constituição. Mas a regra é lei, criar e extinguir cargo público por lei. Beleza? Então presta bem atenção, ó. Para você ter acesso a cargo público, nós vimos, né, ó, os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros. E aí, é importante ter em mente que a 8.112 deve ser compreendida com alguns dispositivos da Constituição que eu começo a trazer a partir de agora. Olha só, quanto à acessibilidade e os requisitos para que você tenha acesso ao cargo público. 37 da Constituição, inciso 1º, vem comigo, ó. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros. Olha só. Que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Preste bem atenção. São duas normas que nós temos aqui. E aí, me utilizando da classificação do professor José Afonso da Silva, essa primeira parte do dispositivo, que vai daqui até aqui, a gente pode dizer que é uma norma de eficácia contida. Ok? Questãozinha de prova, já vi cair. E na parte final, nós temos uma norma de eficácia limitada. Precisa da lei para poder dar certo. Tudo bem? Então, olha só. Quando falamos de acessibilidade de cargos públicos, é importante também destacar uma outra informação que serve tanto para o direito administrativo como para o direito constitucional. No artigo 12 da Constituição, parágrafo 3º, nós temos lá os cargos que são privativos de brasileiros natos. Olha só, nós vimos que, voltando aqui para o parágrafo único do artigo 3º, os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, perfeito? Beleza, mas todo e qualquer cargo público? Claro que não. Lembra assim, ó, existem alguns cargos que são privativos de brasileiro nato. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? mp3.com. mp3.com. Como assim, professor? Aí dentro, macho. Presta bem atenção, ó. MP3. Ministro de Estado da Defesa. Olha bem, defesa. Não é qualquer ministro de Estado. Não é ministro das Relações Exteriores. É ministro da Defesa.
defesa. Perfeito? Da defesa. Olha só, temos aqui P3, presidente da República e vice, presidente da Câmara e presidente do Senado. P3, presidente da República e vice, presidente da Câmara, presidente do Senado. P3, MP3, tá vendo? Ponto com carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e o outro M, ministro do Supremo Tribunal Federal. Esses cargos só para brasileiro nato, perfeito? Só para brasileiro nato. Então presta atenção, vem comigo. Ó, então nós temos aqui essa diferenciação entre brasileiros e também entre brasileiros e estrangeiros, mas o estrangeiro também pode ter acesso a cargo público, isso cai em prova de concurso. E aí, além dessa disposição inicial, no artigo 5º, obviamente, ó, quando eu não colocar a lei, já sabe, né, ó, é porque é a própria 8.112 que é o nosso objeto de estudo. Quando for outra lei, eu coloco, por exemplo, a Constituição, eu disse aqui. Então, se vier só o número, já saiba, é artigo da 8.112, claro. O artigo 5º da 8.112 vem e traz os requisitos gerais para que você possa ter acesso a um cargo público na União. A gente pode distinguir requisitos gerais, previstos no artigo 5º, e requisitos específicos, previstos de modo específico em alguma outra lei, ou mesmo na própria 8.112. Então lembra, requisitos para se ter acesso ao cargo público, gerais, artigo 5º, cai muito em prova, e alguns específicos previstos em lei específica, tá bom? Fica ligado nisso daí. Vem comigo, vamos lá. Artigo 5º da 8.112, já vai printando aí. Ó, são requisitos básicos, ou seja, gerais, para investidura em cargo público. Quais? Chove em prova, desmorona. Nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido para o cargo, idade mínima e aptidão física e mental. Qual a idade mínima? 18 anos. Olha só, cai em prova. Professor, como é que eu lembro disso tudo? Macho velho, macha véia. Olha só, galera. Moços e moças. Pega esse bizu aqui do professor, tá? Para lembrar fácil. Quais são os requisitos gerais para você ter acesso a um cargo público na 8.112. Ó, se nego a idade, aptidão e quitação, não tem nomeação. É o que, professor? Aí dentro, mas presta atenção, de novo. Se nego idade, aptidão e quitação, não tem nomeação. Como assim? Presta bem atenção na sutileza aqui para ficar mais fácil você lembrar. Ó, nego. Como assim, professor? Nego. O N, nacionalidade brasileira. E o E, professor? O E é escolaridade. Alguns cargos exigem nível superior, outros cargos exigem apenas nível médio, entendeu? Né? Nacionalidade e escolaridade. E o GO, professor? Ora, o GO, macho velho. Olha aí, ó. O GO é o gozo dos direitos políticos. Nego. Olha como é fácil lembrar. Muito mais fácil lembrar assim, não é? Nego o quê? Idade, ou seja, idade mínima, que nós vimos é o quê? 18 anos. Guarda essa idade porque cai muito em prova. Aptidão. Que aptidão? Física e mental. Ok? Se você tem algum problema mental, isso pode impedir que você exerça devidamente o seu cargo, as suas atribuições. Então, por isso, deve haver uma aptidão física e mental para que você possa tomar posse. Perfeito? Então, presta bem atenção. Não é? E quitação. Só quitação é... Quitação de quê? Das obrigações militares, homem, ter a reserva, não é isso? E eleitorais, a quitação eleitoral, comprovando que você votou ou justificou as últimas eleições. Perfeito? Então tá aí, ó. Como é que eu lembro quais são os requisitos gerais para acesso ao cargo público? Se nego idade, aptidão e quitação, não tem nomeação. Se nego idade, aptidão e quitação, não tem nomeação.
Lembra, é fácil. Assim você vai ter condições de ter acesso, né, à resposta correta na sua questão. Professor, mas o senhor acabou de falar que o estrangeiro tem acesso a cargo público. Tem, na forma da lei, não é isso? Sim. E aí nós vimos agora que a nacionalidade brasileira é um requisito. Gente, preste bem atenção. Você tem que somar essa norma com a da Constituição, perfeito? Somar uma com a outra. A lei não pode ser maior que a Constituição, concordam? Então, vale a regra constitucional para o caso dos estrangeiros. Isso aqui é um requisito para os brasileiros só, entendam. É o requisito dos brasileiros. Para os estrangeiros, não vale. Perfeito? Então, esses são os requisitos gerais. Lembra do bizu, se nega idade, aptidão e quitação, não tem nomeação. Mas além desses requisitos, nós temos outros requisitos que podem ser estabelecidos em lei. O que nós vemos são requisitos específicos. Quanto ao tema, eu destaco para vocês duas importantes súmulas que caem muito em prova de concurso. Meu irmão, é um negócio sério, hein? Então presta bem atenção nisso daí. Vamos lá, ó. Súmula vinculante 44. Professor, de quem é essa súmula? Do STF ou do STJ? Gente, se é súmula vinculante, meu amigo, minha amiga, é porque é do STF, tá? Só o STF pode editar súmula vinculante. Então veja, só por lei, não é decreto, só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico, a habilitação de candidato a cargo público. Então presta bem atenção, ó. Lei. Pode ter exame psicotécnico como requisito do cargo público? Pode, desde que a lei preveja. A lei que trata da carreira. E detalhe, se tiver lá a exigência do psicotécnico, os critérios deverão ser objetivos e deverá haver a possibilidade de recurso para o candidato. Senão, meu amigo, aí complica, né? Eu posso usar o psicotécnico para eliminar concorrentes. Não, isso aqui é doido. Mas por quê? Não, porque é doido. Olha aí, mas, pelo amor de Deus. É tipo a habilitação. Algumas pessoas, né, dizem, olha, na hora que a mulher pedir lá, desenha uma casa, põe lá embaixo da casa o chão, não é? Ok? Aí o professor aqui foi lá na habilitação e não botou o chão da casa, a mulher pediu, olha, volte amanhã. Eu, como assim, macho? O que foi que aconteceu? Aí um amigo me falou, você colocou o chão lá da casa? Eu coloquei não, vixe, me lasquei. No dia seguinte eu fui na habilitação e aí lá ela, desenha uma árvore, desenhei, coloquei o chão da árvore, ela, tá passado. Antes eu era doido, agora não sou mais. Peraí, veja, né? Se o exame for muito subjetivo, pode ser uma forma de eliminar candidatos. Tem que ter uma objetividade, porque a psicologia é uma ciência, tá certo? Por isso, a súmula vem e diz, só a lei pode cobrar. Tem que haver previsão legal, critérios objetivos e a possibilidade de recorrer da decisão, tá bom? Fica ligado porque cai muito em prova isso daí. Próxima súmula, 683, outra súmula que cai muito em prova. Tribunais, INSS, tem que estar ligado nessas súmulas importantes, tá bom? Olha só, o limite de idade, ou seja, a idade pode ser um requisito específico, uma idade maior que aquela de 18 anos. Por exemplo, polícias militares, 30 anos. Aqui no Ceará subiu, né, para 35 anos. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Olha só, então pode ser que a idade ou a altura também possa ser um requisito específico para o cargo. É isso que a súmula está tratando. Perfeito? Então, mais uma vez, a gente tem que ter em mente que esses requisitos específicos devem ter previsão legal, sempre, tá bom? Fica ligado nisso daí. Vamos lá. Adiante. Artigo 37, inciso 8º, trata do acesso aos cargos públicos para os deficientes. Aqui nós temos as chamadas políticas de ações afirmativas, ou como alguns conhecem por aí, políticas de cotas, perfeito? Ações afirmativas, políticas de cotas, tá? A lei reservará percentual a quem? A lei, olha só, lei, lembra porque cai muito em prova isso daqui.
reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Aí vem a 8.112 e diz, no artigo 5º, parágrafo 2º, as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência. Tem que ser, não é? Não dá para colocar, por exemplo, uma pessoa que infelizmente sofreu um acidente, ficou, né, paraplégica, para ser policial, porque o cargo exige esse vigor físico pleno, todos os atributos do corpo plenamente, não é, ativos. Então não teria condição. Mas a pessoa poderia, nessa condição, por exemplo, ser um analista, um juiz, isso não impede. Então é importante ter em mente isso, né? A regra aqui tem que ter, no caso, respeito, tem que se ter o respeito, a compatibilidade do cargo com a limitação física que a pessoa tem, tá bom? Para tais pessoas serão reservados, ó, até, não é que é 20%, é até 20%, pode ser 10%. O regramento federal é de 5% a 20% o percentual, tá certo? Então fica ligado nisso daí, até 20%, de 5% a 20%. Sobre o tema, tem duas súmulas que caem muito em prova também, gente. E sendo bem objetivo, a gente vai tratar delas. Olha só. Súmula 552 do STJ, o portador de surdez unilateral, ou seja, a pessoa tem um problema auditivo nos dois ouvidos. É surdo mesmo, 100%. Não é? Se for unilateral, o quê? Apenas um ouvido. Note bem, para se ter deficiência, no caso, para entrar na regra da cota, tem que ser, no caso, os dois ouvidos. Ó, a surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência. Por quê? Porque você escuta. Você pode ser surdo aqui, mas escuta perfeitamente aqui. Por isso, você não pode entrar na regra das cotas reservadas a pessoas com deficiência. Para você ter acesso a isso, só se for nos dois ouvidos, de acordo com o regramento federal também para o caso. Por isso, a súmula 522 vem e diz que a surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para disputar as vagas reservadas em concursos públicos. Mas aí cuidado, que as bancas adoram te confundir como a surdez unilateral, só o lado esquerdo, por exemplo, com a visão monocular. Ó o Firmino aí, ó, no gol, né? Quem conhece futebol. Ó, visão monocular, um olho. Preste bem atenção na súmula 377 do STJ. O portador de visão monocular, ou seja, um olho, visão, não é surdez, tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. E assim, meus amigos, você tem aí duas súmulas que são trocadas muitas vezes. Surdez unilateral tem cota para deficiente, não é considerado deficiente, então não entra nas cotas. Visão monocular, essa sim entra nas cotas. Então toma cuidado para não confundir a visão monocular com a surdez unilateral. Perfeito? Vamos lá, continuando. Quando você investe no cargo público, ok? Você passou no concurso público, enfim, amém, não é, gente? Glória a Deus, como diz Daciolo. Preste bem atenção. Você passou no concurso público. Aí você vai ser investido no cargo público. Como é isso? A investidura, nos termos do artigo 7º da Lei 8.112, ocorre com a posse, ok? Com a posse. Presta muita atenção porque cai muito em prova. A investidura ocorre com o quê? Com a posse. Não é com a nomeação não, hein? A banca quer te confundir às vezes. Investidura ocorre com a posse. Você entra formalmente, não é, no cargo, tá bom? Então vamos lá. Quando você passar no seu concurso, que não vai demorar, você vai ser investido no cargo com a posse. E aí depois vem o provimento do cargo. E aí veja que a doutrina divide o provimento aqui, ó.
em duas espécies. Nós temos o provimento originário, que ocorre por meio da nomeação, e o provimento derivado, que pode ser tanto provimento vertical, por reingresso, como por horizontal. Ok? Vertical, por reingresso ou horizontal. Perfeito? São as formas de você ter acesso ao cargo público de modo derivado. Tá certo? Qual é a forma vertical? A promoção. A promoção que nada mais é do que a ascensão funcional. Você está sendo promovido, está subindo na vida, vai ganhar melhor, ok? Vai estar numa situação bem melhor. É a promoção, é um progresso, né? Vou até trocar a palavra aqui, ascensão, né? Porque faz alusão a um instituto que já não pode mais, um serviço público. Vamos colocar aqui para ser mais técnico ainda, mais preciso. Crescimento, né? A progressão. Progressão funcional. Tá certo? Progresso funcional. A promoção. Melhorou de vida. Reingresso. Bom, temos 4 formas de reingresso. Preste bem atenção. Quando falamos de provimento originário, o servidor não possui qualquer vínculo com o cargo. Isso é importante que você tenha em mente. Por isso a nomeação é a única forma. Se você não possui qualquer vínculo com o cargo, a única forma de você ter acesso a esse cargo é sendo nomeado. Perfeito? Nomeação. Então, preste bem atenção. Um ato formal que dá origem à sua relação com o cargo. E aí os provimentos derivados são aqueles onde o cidadão, no caso, onde o servidor já possui algum vínculo anterior com o cargo. Perfeito? E aí vai ocorrer alguma mudança na relação que faz com que a coisa seja levada a um reajuste dessa relação entre o servidor e a administração pública, digamos assim. E aí veja, olha só, derivado vertical, você está sendo promovido na carreira. Por exemplo, inspetor 1, inspetor 2, 3, progredindo, ok? Reingresso, vamos lá, né? Reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Já vamos ver uma por uma. Horizontal, readaptação, nem cresceu, nem decresceu, mudou de lado, digamos assim, tá certo? No caso do reingresso, é porque houve alguma saída, o servidor saiu por alguma razão daquele cargo e aí ele vai estar sendo reingressado naquele cargo, né, nas hipóteses que a lei prevê. Como é que você lembra quais são essas modalidades? Preste bem atenção que vai ficar bem fácil para você lembrar. Ó. Pega esse bizu aí. No que se refere às formas de provimento derivado, lembra disso, ó? Aproveita a promoção dos R$4. É o que, professor? Isso. Aproveita a promoção dos R$4. Quais são as formas de provimento derivado? Aproveita a promoção dos R$4. 4 R's, R$4. Presta atenção, ó. Aproveitamento, não é isso, ó? Promoção, olha só, R$4, 4 R's. Reintegração, recondução, readaptação, reversão. Olha como é fácil lembrar. Quais são as modalidades de provimento derivado? Aproveita a promoção dos R$4. E aí sobrou a nomeação para a originária, que é a única forma de provimento originário. Nomeação. Ok? Nomeação. Tá certo? E as derivadas? Aproveita a promoção dos R$4. 4 R's. Perfeito? Aproveitamento, promoção, reversão, reintegração, recondução e readaptação. E você acerta a questão, perfeito? Então fica ligado nessa dica aí, porque vai te ajudar muito a acertar questões na hora da sua prova. Aproveita a promoção dos R$4. Vamos lá. Adiante, ó. Sexto, o provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. O governador, por exemplo, ou um secretário de Estado, ou um presidente de tribunal, ok? Preste bem atenção.
Artigo 8º vem e diz, são formas de provimento de cargo público. Quais são as formas? Lembra? Aproveita a promoção dos R$4 derivado, mais nomeação, que é a forma originária, a única, ó. Originária, nomeação. Derivado. Aproveita a promoção dos R$4. Readaptação, reversão, reintegração, recondução e acertamos a questão. Beleza? Mas aí se liga na súmula vinculante 43. Lembra, se é vinculante, é do STF. Olha o que ela diz pra gente, pessoal. Súmula vinculante 43. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra carreira na qual anteriormente foi investido. Esses dois incisos, não é? Ascensão, transposição, foram revogados. Não podem mais. Por quê? Porque era uma forma de a pessoa burlar a regra do concurso público. Você estava aqui no final de uma carreira e pulava para outra carreira. Olha, inspetor, sei lá, 3, fim da carreira, o limite, e aí pulava para delegado. Não pode isso. Está mudando. Ok? Está mudando de cargo. E para ter acesso a cargo público, de acordo com a Constituição, só por meio de concurso público. Perfeito? Ligados nisso daí. Vamos lá. Então não pode de jeito nenhum transposição ou ascensão, porque é inconstitucional. Nomeação. Vamos lá, gente. A nomeação é o ato formal, não é? Onde você, um ato administrativo formal, onde você é chamado para tomar posse. Perfeito? Não confunda nomeação com posse. São duas coisas distintas. Perfeito? Olha só. Nomeação. A nomeação far-se-á será feita em caráter efetivo ou em comissão. Olha só, efetivo ou em comissão. São duas espécies de cargo público. Cargo público efetivo, gente, só com concurso público, cargo de carreira. Perfeito? Cargo em comissão é de, vem comigo, livre nomeação e exoneração. E apenas para DCA. DCA, professor, é apenas para DCA. Direção, chefia e assessoramento. Que você pode lembrar assim, para ficar mais fácil, né? Também. Você pode lembrar assim. Ó, cargo em comissão. Opa. Cargo em comissão, livre nomeação e exoneração, apenas para direção, chefia e assessoramento. Cargo em comissão, LNE, DCA, livre nomeação e exoneração, para direção, chefia e assessoramento. Perfeito? Então preste bem atenção nisso daí. Aí vem o parágrafo único e diz: o servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança. Cai muito em prova, tá? Então, tem essa hipótese de exercício interino em outro cargo. Agora, obviamente, deverá haver o quê? A opção pela remuneração de um dos cargos. Fica ligado nisso daí. 10. A nomeação, o ato formal, não é? Para o cargo de carreira ou isolado, de provimento efetivo, depende de prévia habilitação em concurso público. Falei para vocês isso. Para entrar em cargo efetivo, só por meio de concurso público. Aqui ele reproduz a regra constitucional. Obviamente, obedecidas à ordem de classificação, primeiro, segundo, terceiro, quarto e sucessivamente, e o prazo de validade. Perfeito? Que nos termos da Constituição, a validade poderá ser de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. E aí veja, até pode ser 1 ano? Pode. Até 2 anos? Pode ser 1 ano, 1 ano e meio, 6 meses, 2 anos. Não pode ser 2 anos e 1 dia. Tudo bem? Então, até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, se a regra inicial, se a previsão de validade inicial foi de 1 ano, pode, de novo, prorrogar? Pode, mas por mais 1 ano.
Se foi 1 ano e meio, pode, por mais 1 ano e meio. 2 anos, pode, por mais 2 anos. Perfeito? Então fica atento a isso aí. Até 2 anos. Até 2 anos. Até, não é que é 2 anos. Tudo bem? Adiante. Promoção. Nós vimos que a promoção é forma de provimento derivado. Não é isso? A nomeação é forma de provimento originário. Promoção não é provimento derivado. É a progressão funcional, como eu já havia alertado anteriormente. Bem fácil isso daí. A reversão cai muito em prova. A reversão, no artigo 25, nós temos o seu conceito. É o retorno à atividade de servidor aposentado. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado. E existem 2 hipóteses onde pode ocorrer a reversão. O que é reversão? Retorno à atividade de servidor aposentado. Quando isso pode acontecer? A lei diz. Vem comigo, ó. Primeira hipótese. A primeira hipótese ocorre no caso da invalidez. Quando, obviamente, uma junta médica oficial declarar subsistentes os motivos da aposentadoria. Sei lá, a pessoa se aposentou porque estava com um problema na coluna e aí depois de 2, 3 anos de tratamento, ela volta ao normal plenamente e se for comprovado por uma junta médica oficial, ela pode ser revertida ao seu cargo, perfeito? Ok? Então isso é importante. Primeira hipótese, não é por invalidez. Se for provado que não subsiste mais o fato, a razão que ocasionou a aposentadoria, o servidor poderá ser o quê? Revertido. Segunda hipótese, ela ocorre no interesse da administração. Tudo bem? Ó, desde que requisitos para a reversão no interesse da administração. São 5 requisitos. Primeiro, tenha o servidor solicitado. O servidor tem que pedir, um ato de vontade, livre. B, a aposentadoria tenha sido voluntária. Na Constituição nós temos a aposentadoria voluntária por idade e temos também a por tempo de contribuição. Perfeito? Então, nesses casos de aposentadoria voluntária apenas, pode ocorrer reversão. Continuando, vem comigo. Né? Solicitado a voluntária, a aposentadoria, que ele seja, obviamente, né, estável, tenha sido enquanto estava na atividade, ok? E que a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação. Ou seja, se a pessoa está aposentada há 10 anos, já não seria possível a reversão, ok? E se ela tiver aposentada, se ela for estável, não é? Aposentada há 3 anos, por exemplo, tem problema? Não, pode acontecer, não é? Ela solicitou, é estável, voluntariamente, há 3 anos, está perfeito até aqui. Mas tem mais 2 requisitos, ó, vem comigo. Também tem aqui o cargo vago, não é isso? Ok? Ó, então a solicitação voluntária, aposentadoria, não é? Segundo caso que eu falei para vocês. A estabilidade, os 5 anos anteriores e o cargo, claro, esteja vago, porque isso não faz sentido. Retornar se o cargo não está mais vago, não está mais lá, não faz nenhum sentido. Esses são os 5 requisitos para a reversão no interesse da administração. Ok? Então fica ligado nisso daí. Na por invalidez que cessou a causa, é obrigatório retornar à atividade. Aqui, na segunda hipótese, não é obrigatório, não é vinculado, tá bom? Fica ligado nisso daí. Vamos lá. Adiante. Reintegração. Essa, menino, cai muito em prova. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável, ó, estável. Presta atenção. Com quanto tempo você adquire a estabilidade? De acordo com a Constituição, 3 anos de efetivo
exercício. Presta atenção, não é no cargo não, tá? É de efetivo exercício. Então a gente viu que alguns desses aí são só para quem é estável, reversão, reintegração. Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou um cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial. Presta atenção nas partes em vermelho, hein? Se a demissão foi invalidada, é porque houve uma nulidade. E se houve uma nulidade, não é? Foi ilegal a demissão da pessoa. Então, o servidor estável, por exemplo, é perseguido na repartição pelo chefe e ele demite a pessoa, não é? Sem justa causa, ou exonera, enfim. E não dá devido processo legal, contraditório, ampla defesa, é claro que houve uma nulidade. O servidor pode ir à justiça, pleitear, não é, a proteção no poder judiciário, e o judiciário pode anular aquela demissão, exoneração, e a pessoa pode ser o quê? Reintegrado ao cargo, tá bom? Isso é reintegração. E isso pode ser tanto judicialmente, como eu falei para vocês, mas pode ser também administrativamente. Olha o que ele diz, ó. Decisão administrativa com base no poder de autotutela ou judicial, poder judiciário, tá bom? Ok? Mas e aí se o cargo tivesse distinto quando a pessoa voltar? Parágrafo 1º, vai ficar em disponibilidade. Parágrafo 2º, se o cargo não for extinto, mas está provido, ou seja, tem outra pessoa lá, aí é o seguinte, o eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem sem indenização. E olha aqui uma diferença importante e boa, ó. Na reintegração tem ressarcimento, indenização por perdas e danos. Na recondução não tem indenização. Olha só, então cai muito em prova, presta atenção. Reintegração tem ressarcimento, perdas e danos. Recondução não tem. Então, o cargo provido, a pessoa pode ser reconduzida ao cargo de origem, não é? Quem estava lá, é mais ou menos assim, ó. Você vai ter aqui o cargo 1 e o servidor 1, ok? O cargo 2 e o servidor 2. Aí, com a demissão arbitrária, injusta, o que aconteceu? O servidor 1 saiu do cargo 1. E aí, para ocupá-lo, a administração colocou quem? No cargo 1, o servidor 2. O servidor 1 foi à justiça, conseguiu a sua reintegração. O que é que vai acontecer? Ora, vamos ajeitar a arbitrariedade. Servidor 1 volta ao cargo 1, obviamente estável. E aí, o que é que vai acontecer com o servidor 2 que estava no cargo 1? Se estável, ele, ó, retorna ao seu cargo 2, ou será aproveitado em outro cargo, se não tiver mais o cargo 2, por exemplo, ou ainda posto em disponibilidade com remuneração proporcional. Não é muito ruim não, né? Isso daí, ficar em casa sem trabalhar e ganhar dinheiro, na verdade não é muito legal não, mas tem gente que iria curtir bastante isso daí, tá bom? Então é assim que funciona, beleza? Vem comigo. Ó, eis aí a situação da reintegração com a recondução. Próximo, recondução. Como eu falei para vocês, a recondução é o retorno do estável ao cargo anteriormente ocupado. Cuidado para não confundir com a reintegração, que é reinvestidura do estável após invalidação da demissão. Isso aqui é elemento central da reintegração, a invalidação da demissão. Na recondução, não houve invalidação nenhuma, apenas a pessoa está voltando ao cargo de origem porque quem estava no cargo 1 retornou para lá. Agora, a pessoa do cargo 2 não tinha nada a ver com isso, não tem culpa de nada, retorna ao seu cargo de origem, beleza? Reconduzido. E decorrerá, ou seja, quais são as situações que autorizam a recondução? Primeira hipótese, a pessoa passa em um concurso público, não é?
E no novo cargo, ela sai do antigo, né? Vai para o novo cargo. Ela não passa no probatório. Ou seja, primeira hipótese, no caso de inabilitação em probatório, volta para o cargo inicial, cargo 1, ok? Por exemplo, você é um inspetor de polícia, aí estável, obviamente, passa para delegado, mas não é aprovado no probatório para delegado. Volta para, não é reconduzido para o cargo de origem, tá certo? Primeira hipótese. Reintegração anterior do ocupante. Isso eu falei para vocês aqui, não é? Ó, tá aqui, ó, essa hipótese que eu falei para vocês, tá? No caso de reintegração, a pessoa será reconduzida, ok? Lembra, volta o servidor 1 para o cargo 1 e o servidor 2 volta para o seu cargo de origem, reconduzido, perfeito? E aí nós vimos que, estando provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro ou posto em disponibilidade. Perfeito? Faça uma observação importante, jurisprudencial, que é o seguinte, ó. O STF e o STJ disseram que, no caso do servidor estável, ok, desistir do probatório, ele pode também ser reconduzido. Note que a lei fala em inabilitação, né? Foi reprovado. Mas se a pessoa, não quero ser delegado, não. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, diplomata, largou a carreira para ser analista judiciário. E havia casos de pessoas também que eu soube que a pessoa largou a magistratura para ser analista. Então pode acontecer isso, a pessoa pode desistir, sei lá, tu é analista e vai lá para a região sul, TRF4, não é? Aí passa para juiz aqui no Nordeste, mas você gosta mesmo da sua terra, quer ficar por lá. Já tinha um bom salário, não está muito afim de muito mais dinheiro, muito mais trabalho, responsabilidades. Não, vou voltar para lá mesmo. Você desistiu, volta para o cargo de origem, é reconduzido. Não há essa possibilidade? Então fica ligado nisso daí, beleza? Ok? Também é uma possibilidade jurisprudencial. No caso de reprovação, está na lei. Mas se a pessoa desistir, também há essa possibilidade de acordo com esses julgados do STF e do STJ. Aproveitamento e redistribuição. Olha só. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade faz-se mediante aproveitamento obrigatório, tanto para a administração como para o servidor, em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Beleza? Então tem que haver essa compatibilidade. Fica ligado aí no caso de aproveitamento. No 32 nós temos, será tornado sem efeito o aproveitamento, sem efeito o aproveitamento e cassada, olha a diferença, a disponibilidade, se o servidor não entrar em exercício no prazo legal. Como eu falei para vocês, é obrigatório tanto para a administração como para o servidor, beleza? Então, sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade, cuidado porque as bocas gostam de trocar, dizer sem efeito a disponibilidade e falar cassado o aproveitamento. Tá errado. É sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade. Beleza? Ok? Então, presta bem atenção. Aí são as normas constitucionais referentes à disponibilidade e aproveitamento. Dá uma lidazinha depois com calma, porque ela não está no nosso objeto imediato da lei. E vamos para a adaptação. Readaptação, perdão. A readaptação, nós vimos, né, que é aquela horizontal. Nem subiu, nem desceu. É horizontal, forma de provimento horizontal. 24. A readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. Verificada a inspeção médica, obviamente, física e mental, não é só física não, tá certo? Vai ser readaptado, sofreu um problema e não tem mais como exercer o cargo X, mas tem condição de exercer o cargo Y. Então, eu não vou te aposentar de imediato, eu vou apenas te adaptar. Sai do X e vai para o Y, não precisa se aposentar, tá certo? Ficou ligado? Primeiro, parágrafo 1º.
Se julgado incapaz, obviamente, será o quê? Aposentado. Não tem mais condições de trabalho, aposenta. Caso tenha e possa ser aproveitado em outro cargo, né, compatível com a limitação, aproveita. Parágrafo 2º vem dizer uma coisa importante. Ó. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, claro. Tem que ter alguma relação com o seu cargo inicial. Compatibilidade, não é? Habilitação exigida, nível de escolaridade e a equivalência de vencimentos, a remuneração do servidor. E, na hipótese de não existir um cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como um excedente na repartição, fazendo coisas diversas. Perfeito? Então, essa é a situação da readaptação. Não há decréscimo nem, né, crescimento. Não cai nem sobe. Horizontal. É apenas readequado de acordo com as suas limitações em cargo compatível com seus vencimentos, escolaridade e atribuições. Tá bom? Fica ligado nisso aí na readaptação. Concurso público pode ser de provas ou de provas e títulos, conforme a 8.112 e a própria Constituição, tá certo? Provas ou provas e títulos, jamais só títulos, não pode. Só prova? Pode. Só títulos? Não pode. Provas ou provas e títulos. E a lei diz que pode ser feita em 2 etapas. É a forma que você tem para entrar no cargo público. Já falei para vocês que a validade do concurso é de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, ok? E aí eu chamo a atenção para uma diferençazinha que já vi cair em prova. Ó, não se abrirá, parágrafo 2º, não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior, nos termos da 8.112. Mas a Constituição, no 37, inciso 4º, diz, ó, que é com prioridade, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, ok? Aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos convocados, concursados, não é? Ou seja, na Constituição fala-se em prioridade. A restrição aqui, ó, da 8.112 é muito maior. Não vai abrir enquanto tiver candidato aprovado em concurso anterior. Na Constituição, pode abrir, desde que os anteriores sejam convocados com prioridade. Fica atento nessa diferença aí, tá certo? Importante. Quando alguém passa no concurso, é nomeado, não é isso? Ó, nomeado, aí vem a posse. Ok? Segundo passo é a posse. 30 dias, nos termos da lei, para você tomar posse. Olha só. E aí, da posse, você vai para o exercício. O exercício, olha só, que é quando você vai efetivamente estar trabalhando. 15 dias. Cai em prova esses prazos, hein? Então, nomeação, beleza. Agora sim, você foi nomeada, provimento originário. Vamos para a posse. Na posse, você tem 30 dias para tomar posse, beleza? Essa posse pode ser por procuração específica. Sei lá, você não pode ir para a cidade, tem alguém lá, parente seu que mora, manda procuração específica, a pessoa pode tomar posse por você. Mas, obviamente, você vai estar lá presente, bater sua foto com a família e tudo mais, para marcar um momento de glória com a sua aprovação, não é isso? Tomou posse, você se torna servidor. Aí há um vínculo formal entre você e a administração pública. Aí tem 15 dias para entrar em exercício, beleza? Caso você não tome posse no prazo legal, ela será tornada sem efeito. Ou seja, você não é servidor ainda da nomeação à posse, tá? Por isso é tornada sem efeito. Da posse para o exercício, você já é servidor. Então você poderá ser exonerado caso não assuma e não tenha nenhuma boa justificativa para assumir, para não ter assumido no caso, tá certo? Aí você será exonerado. Nomeação posse, 30 dias. Se não tomar posse, tornada a nomeação sem efeito. Tomou posse, virou servidor, agora sim, formalizado. Da posse para o exercício, 15 dias. Se não entrar em exercício no prazo, não tiver nenhuma justificativa plausível, sei lá, uma doença, um atestado,
você é exonerado. Isso, obviamente, não vai acontecer com você, tá bom? Então, fica ligado nisso daí. Vamos lá. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a probatório, obviamente, não é isso? E aí, presta atenção, que fala 24 meses, não é? Na lei, mas a Constituição, ela fala, na verdade, em 36 meses, né? 3 anos. Toma cuidado, tá? Depende da pergunta, pode vir a pegadinha. Se vier, nos termos da lei 8.112, é 24 meses, tá certo, mas na Constituição é 3 anos. Então, olha para a pergunta direitinho e vê o que pode cair, ok? Estágio probatório para verificar a aptidão e capacidade da pessoa, beleza, para o desempenho do cargo, observados os fatores. Quais? Rápido. Para dar certo, para o servidor ter a sua efetividade, deverá ser rápido, não é? Ter responsabilidade, assiduidade, produtividade, disciplina e iniciativa no trabalho, tá certo? Rápido. Lembra-se que é fácil, cai em prova, tá bom? Parágrafo 2º. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado. Exonerado. E, se estável, reconduzido, como já falei para vocês em outra ocasião. Olha aqui, a estabilidade no serviço público, no 21, tá vendo aqui, 2 anos. Lembra, mas a emenda constitucional botou para 3 anos. Então, na prática, hoje são 3 anos, porque a lei não pode ir contra a Constituição. Mas falar, a 8.112 diz que são 2 anos. Diz, mas na prática não é assim. Olha para a pergunta. Foi de acordo com a lei 8.112, é como está lá, mesmo não sendo na prática, tá bom? Ainda não mudaram esse ponto da lei, porque não foi, né, recepcionado pela Constituição. Então, 8.112, 2 anos. Constituição, 3 anos, o que vale mesmo é da Constituição. Olha para a pergunta e aí você mata a questão com tranquilidade. Beleza? Vamos lá. 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar. São 2 hipóteses. A perda do cargo na 8.112. A sentença judicial transitada em julgado e processo administrativo disciplinar. Mas a Constituição trouxe mais 2 hipóteses. A avaliação de desempenho periódica e corte orçamentário lá no 169. Então, na prática, são 4 hipóteses, mas na lei 8.112 são apenas 2. Sentença judicial transitada em julgado e processo administrativo disciplinar. 2 hipóteses na 8.112, 4 hipóteses na prática, com mais 2 hipóteses constitucional, não é? Efetivo de desempenho, avaliação e corte de despesa, no caso de extrapolar os limites da lei de responsabilidade fiscal. Tranquilo? Vamos lá agora para os exercícios para fecharmos nosso encontro de hoje, tá bom? Com base nas disposições da 8.112, julgue os itens a seguir. A idade mínima de 16 anos e quitação das obrigações eleitorais são requisitos para a investidura em cargo público? Errada, claro. Por quê? Porque a idade mínima não é 16 anos, mas sim 18. 2. É vedado ao servidor público aposentado o retorno ao serviço público a pedido, somente sendo possível a reversão por insubsistência dos motivos da aposentadoria? Claro que não. Pode ocorrer também a pedido, primeiro erro, não é vedado, tá certo? E este somente também tornou o item errado. Pode ser a pedido, não é? Ou por insubsistência do fato que levou, né, à aposentadoria por invalidez, conforme nós já vimos anteriormente, tá? Errada. Somente não. Nos 2 casos, são 2 hipóteses de reversão, tá bom? A readequação consiste no retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Errado, gente. Isso aqui é o conceito de recondução. O retorno do estável ao cargo anteriormente ocupado. Recondução e não readequação.
Próximo. De acordo com a Lei 8.112, em caso de servidor público estável, cuja demissão tenha sido invalidada, olha só, entregou a questão, demissão invalidada por decisão administrativa ou judicial, deverá ocorrer ao quê? Tonha, reintegração. Você viu lá, demissão invalidada é reintegração. Demissão invalidada, seja por decisão judicial ou administrativa, é reintegração. Show! B de bora. Simbora para a próxima questão. João, servidor público civil federal, ainda em período de probatório, onde se avalia a aptidão para o exercício do cargo, como nós vimos, né? Em estágio probatório, sofreu um AVC que o deixou com sequelas, que o levaram à aposentadoria por invalidez. A questão aqui claramente já está indicando que fala de reversão, né? 3 anos depois, ó o detalhe. João, servidor público civil federal, ok? Em período de estágio probatório. 3 anos depois, a administração pública, por meio de junta médica oficial, constatou que João teria se reabilitado, ó. Então pode votar. E que suas sequelas haviam sido extintas. Opa, pode voltar a trabalhar. Fatos que ocasionaram a declaração de subsistência dos motivos da sua aposentadoria. Nessa situação hipotética, a determinação do retorno ao cargo anteriormente ocupado é o que, gente? Reversão. Professor, mas não tinha que ser estável, não? Gente, cuidado. São 2 hipóteses de reversão, não é isso? Uma é pela insubsistência dos motivos que levaram à aposentadoria, e aí, estável ou não, pode voltar. E no caso, no interesse da administração, é que tem aquele requisito do estável. Então, não confunda a insubsistência, aqui ó, a insubsistência dos motivos, que aí não importa se é estável ou não, com a segunda hipótese, no interesse da administração, que aí tem que ser estável, aquelas regrinhas lá, né? Estável, pelo menos 5 anos, a aposentadoria eita, que negócio difícil, né? A aposentadoria tem que ter sido voluntária e a pedido também, tá certo? Quase que não sai aqui a palavra agora, vale, meu Deus, ok? Então, não confundir as 2 hipóteses. Essa aqui pode sem ser estável. Reversão é o instituto. A investidura em cargo público ocorrerá com, olha só, nós vimos como se investe no cargo público por meio da posse. Cuidado, não é nomeação não, é posse, posse. Artigo 7º da 8.112. Próxima. No caso em que a demissão de servidor público estável for invalidada. Olha aí, macho, muito fácil. É fácil demais, professor. Não acredito que isso é questão de concurso. Tudo aqui é questão de concurso. Não inventei nenhuma. Todas são provas de concurso e alguns nível superior, viu? Grande parte, aliás, por sinal. Demissão invalidada por sentença judicial, obviamente, reintegração. Ande, Tonha. Chupa, não é? CESP, FCC, sei lá, qual a banca que vai, né, querer te enganar. Próxima. Reintegração, marquei. Acerca do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue os itens a seguir. A investidura em cargo público ocorre com a posse. Errada, olha aí, ó. Macho, é fácil demais, professor. Pois é, vai ser mamão com açúcar para você na hora da prova. Você vai olhar para a questão e lembrar de mim na hora. Isso aqui é muito fácil. Só lembra do professor Adeildo lá e põe um coraçãozinho ao lado, né? Eita, que coração horroroso. Ave Maria. Melhor agora. Bora. A próxima. A promoção não constitui forma de provimento em cargo público? Claro que constitui. Lembra? Provimento derivado. Aproveita a promoção, né? Tá errado. Constitui sim. E, por fim, de acordo com o STJ, o portador de surdez unilateral
se qualifica como pessoa com deficiência? Claro que não, né, gente? Não é deficiente. Para o fim de disputar vagas reservadas em concursos públicos, o que não ocorre com o portador de visão monocular, olha aí, a questão inverteu. É o contrário, na verdade. Visão monocular é deficiente e pode concorrer às vagas. Surdez unilateral não é deficiente, não entra nas vagas para deficientes. Portanto, a questão que inverteu as súmulas errada, beleza? Bom, aqui eu encerro o nosso primeiro encontro na letra da lei. Espero tê-los ajudado, ok? E nos vemos aí no próximo encontro com mais dicas para a sua aprovação, para você fechar direito administrativo. Um abraço, um beijo e até a próxima videoaula aqui no curso Agora Eu Passo. Porque agora quem vai passar é você. Um abraço, valeu galera, fui!